Esse é um dos erros mais comuns entre os empresários brasileiros: misturar empresa com patrimônio pessoal. E isso cria riscos que muitos só percebem depois, quando é tarde demais. Para quem não me conhece, eu sou Célio Antônio Schlacta, advogado em Manaus, e toda semana nós estamos aqui no YouTube trazendo aqui um ponto para discutirmos, um ponto de reflexão. E o assunto de hoje é voltado para um empresário que constrói empresa com sucesso. Com o tempo, ele constrói imóveis, ele faz investimentos robustos, na maioria das vezes, mas tudo ele deixa misturado, ou seja, ele deixa a empresa vinculada ao seu CPF, o seu CPF vinculado ao patrimônio familiar, e isto é o que mais acontece por aí. Quando tudo está misturado, qualquer problema que você tiver na empresa pode atingir o patrimônio pessoal e principalmente o patrimônio da sua família. E na sucessão, quando isso acontece, tudo fica ainda mais confuso. Por quê? Os filhos, eles não têm a participação nos negócios. A maioria dessas empresas, elas são organizadas de forma em que os filhos, às vezes, não participam no negócio da família. Tem filhos que, às vezes, saem, vão fazer outras atividades, mas quando acontece a urgência, quando acontece a partida do empresário, alguém precisa tomar conta desse negócio, mas não existem regras, não foi definido quem vai fazer o quê. Aí, então, além dos filhos que não participam da empresa, vem os herdeiros com interesses distintos, ou seja, tem aquele que não quer no negócio, tem outro que acha que pode muito bem tocar a empresa, mas não está preparado para isso. E aí vem, então, as discussões sobre quem controla. No Brasil, nós temos uma cultura, assim, não é uma cultura jurídica, é um costume que, na maioria das famílias, as pessoas acham que os mais velhos têm prioridade sobre os mais novos. E isso não está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, porque a nossa Constituição diz que todos são iguais. Então, dentro da família não existe prerrogativa do mais velho, ou do mais bonito, ou seja lá quem for. Todos são iguais. Então, aquela pessoa que está mais preparada que deveria, né, a priori, ser o elemento preparado para gerir, para conduzir os negócios, principalmente em situação de crise. Porque essas situações todas podem destruir negócios da família. A falta dessa organização, dessa previsão legal feita dentro da própria empresa, pode levar, inclusive, à falência da empresa, porque se você tem a empresa vinculada ao seu CPF, se está tudo misturado, com a sua falta, a empresa trava. E essas pessoas aí que eu acabei de citar, elas não estão preparadas para sequer priorizar o pagamento das contas, até porque as contas vão estar bloqueadas, a empresa vai ficar bloqueada porque está confuso com o seu CPF. Quando o seu CPF é cancelado, tudo que está vinculado a ele trava. Famílias empresárias mais organizadas fazem isso totalmente diferente, mas de forma simples. Eles separam claramente, com muita definição, o que é empresa, o que é patrimônio e o que é família. São três instituições que não se misturam, aliás, não podem se misturar. Porque se você misturar o patrimônio com as atividades da empresa, você está colocando o patrimônio em risco, e o patrimônio deve pertencer à família. Mas a família não pode se confundir com o patrimônio, porque são coisas distintas. A família é composta de pessoas físicas, e o patrimônio ele não pode estar vinculado a pessoas físicas, ele tem que estar vinculado numa estrutura que você pode e você deve criar para proteger e afastar esse patrimônio dos riscos que a empresa sempre está, no dia a dia, correndo o risco de acontecer qualquer coisa, um acidente, uma demanda, sei lá, qualquer problema que acontece na empresa pode afetar o patrimônio, né? Assim como a família também não pode, as decisões da família não podem afetar aqui o patrimônio. Então é assim que as famílias empresárias bem organizadas fazem, elas separam essas três coisas. Tudo separado, cada um no seu lugar, tudo fica tranquilo. Porque isso permite a continuidade do negócio. Na sua falta, no dia seguinte, as pessoas já sabem quem é que devem ser, qual é o fornecedor que deve ser pago, qual é o tributo que precisa ser pago, qual é o banco que precisa ser movimentado, enfim. As pessoas partem, mas a organização fica do jeito que você planejou, do jeito que a família empresarial faz. E é assim que você precisa fazer. É dessa maneira que você garante a perpetuação do seu legado. E além disso, também permite que
haja a governança familiar, porque quando você estrutura o patrimônio, você define as regras, e todo mundo já sabe quem é que tem o poder. Não adianta você chegar lá e dizer, não, eu vou administrar porque eu sou o mais velho. Aí eu, não, eu estudei administração, então serei eu. Não, não tem nada a ver. Tudo é definido na calma, na organização, na frieza, com a razão mandando sobre tudo. E aí você não é pego de surpresa, porque surpresa não existe, tudo é previsível, e aí você não tem que tomar decisão às pressas, né? E, acima de tudo, também essa organização permite a organização sucessória, porque você, dentro da estrutura, você já define para quem e como irão esses bens ser transferidos de, de uma geração para outra. Eu quero, então, aqui anunciar que, em breve, eu estou estarei, né, organizando uma palestra, né, sobre esses temas, e nós vamos aprofundar muito mais sobre isso. Essa palestra é gratuita e nela eu explico como essa separação patrimonial ela pode ser estruturada, né, de forma simples, segura, dentro da legalidade, com clareza, sem juridiquês, com uma linguagem muito coloquial, de modo que você possa me entender e eu posso transmitir o que é preciso. E se você gostou desse assunto, compartilhe com aquele amigo seu, com aquela pessoa que você conhece que precisa conhecer do assunto e se aprofundar mais. E reitero o convite. Toda semana nós aplicamos aqui uma pérola de conhecimento para discutir sobre esses temas. Eu te vejo em breve.